Meu Pai, fala conosco através dessa palavra e nos ensina, nos desperta, Deus, em nome de Jesus. O tema é coração perfeito. E aqui tem o texto de 2 Crônicas 16:9 que diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Como ter um coração perfeito é a pergunta. E a resposta é: fugindo até da aparência do mal. Aí aqui continua dizendo, tem um texto de Tessalonicenses 5:19-22. Não estigais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. E aqui fala de Enoque. Andou com Deus, depois que gerou a Matusalém, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:22-24. Noé, outro homem que tinha um coração perfeito, e diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Enoque e Noé andaram com Deus, porque tinham informações de sua existência. Por conta disso, o temiam. E por que o temiam? Fugiam, e porque o temiam, fugiam do mal. E farei com eles, disse Deus, uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32:40. Quando nós lemos isso aqui, pode ficar com ele aberto, pode ser que a gente volte aqui em alguma. Quando nós lemos essas palavras sobre um coração perfeito, nós entendemos que não existe ser humano perfeito. O ser humano sempre vai ser falho. Aliás, quando eu contei o caso do jovem, eu aproveitei e falei para ele. Eu falei, olha, quando Deus fala de sermos falhos, não é viver consciente do pecado. Isso não é falha. Isso aí já é ter um coração sem temor. Porque se eu sei que algo é errado, e se eu tenho consciência que algo é errado, e o faço, eu estou fazendo não por falha, mas por falta de respeito e temor a Deus. Mas quando a palavra diz que somos falhos, é porque a nossa natureza humana, ela tem sentimentos. E se nós não vigiarmos, dependendo das circunstâncias, os nossos sentimentos podem nos enganar. Por isso que diz que enganoso é o coração. E nós podemos pecar, como o rapaz reconheceu que uma pessoa estúpida, uma pessoa que tem problema com ela mesma, lhe tratou mal, mas o mal não estava nele, o mal estava em quem? Na pessoa. E eu não posso deixar com que o mal que está nas outras pessoas entre em mim e me torne igual a elas, como um veneno. Eu não posso permitir. Só quem permite sou eu. Essa história que no meu coração eu não consigo mandar. Claro que manda. O coração é seu. A Bíblia diz, o pecado bate à porta. O desejo é contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Veja que nem Deus invade o interior de uma pessoa. Ele pede para entrar, se ela deixar, e abrir o seu coração. Abrir o coração é se render a Deus, fazer a vontade dele, se submeter. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo.
Ele vai ter parte comigo. Então, a pessoa perfeita não existe, mas o coração perfeito existe. Falha é quando nós, movidos pela emoção, conscientes ou inconscientes, pode acontecer, cometemos um erro. Mas até aí, quem tem um coração perfeito, se vê a diferença. Por exemplo, quando o rapaz cometeu o erro de também gritar e ir no mesmo nível da pessoa que distratou, na hora Deus falou com ele: você errou. Esse não é o caminho. A Bíblia até diz, né, que aquele que domina o seu espírito é mais valente, mais forte que um homem que domina uma cidade. Então, Deus falou com ele, e ele, na hora, sentiu dentro de si o peso do erro. E o que ele fez? Corrigiu, mudou, deixou, abandonou, foi lá, pediu perdão. Existem várias formas de deixar o pecado. Esse é o coração perfeito. É aquele que, mesmo que cometa erros, não fica no erro, não se mantém no pecado, abandona, porque dentro dele tem a divina semente. A natureza, para você entender melhor, é como um organismo. A natureza divina é como o nosso organismo. Você come uma coisa estragada e aquilo começa a fazer mal. O teu organismo, que representa a natureza divina, não aceita aquela coisa ruim que está dentro de você. Então ele começa, de alguma forma, a tentar fazer o quê? De algum lado vai sair. Não vou entrar nesse detalhe. Mas o próprio organismo fala: opa, tem um negócio aqui que não está bem, eu vou mandar embora. E a pessoa muitas vezes vomita: ai, como agora, ai, que alívio. Assim é a natureza do coração perfeito. A pessoa pode até cometer erros, mas ela não consegue conviver com aquilo. Eu não consigo estar aqui pregando a palavra e conviver com um pecado escondido. De repente você mas eu conheci pessoas que fizeram isso. A Bíblia diz: não apagueis o espírito. Cada um fala por si, que Deus tenha misericórdia. De repente, coitada, a pessoa apagou o espírito e estava naquela situação, e de uma certa forma Deus fez com que aquela pessoa saísse do que ela fazia, mas não tinha para dar para salvar a alma dela. Mas eu não conseguiria estar em adultério pregando a palavra. Eu não conseguiria. Por quê? Porque a natureza de Deus, a divina semente, não permite que a pessoa fique em paz, enquanto ela não vomitar aquilo, abandonar e se arrepender. Só para tratar da falha, né? Que somos falhos. Falhas é isso aí. É a pessoa cometeu erro por influência do seu coração, mas porque a natureza é divina, o que ela faz? Confessa e abandona o seu pecado. Agora, aqui deu alguns exemplos de Enoque, Noé, mas começamos com o versículo inicial que diz que os olhos de Deus passam pela terra e Ele está procurando pessoas cujo coração é dele. Veja que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quanto tempo você está aqui, 10 anos ou um dia. Se você decidir fazer a vontade de Deus, abrir mão do pecado, Deus vai fazer na sua vida o que fez na vida dessa jovem, que nós vamos colocar o testemunho. Eu não vou contar o testemunho, mas eu posso dar um resumo que ela era um caso perdido. Mas porque ela entregou o coração dela, as vontades dela para Deus, hoje ela está bem casada, serve a Deus, foi liberta, tem o Espírito Santo e prosperou. Então não importa o tempo que você está aqui dentro. Estou antigo, não está fazendo a vontade de Deus, os olhos dele estão vendo que você não se entrega, ele não pode fazer o que ele quer. Estou aqui novo,
está fazendo a vontade de Deus, os olhos de Deus estão vendo que você quer mudar, Ele vai fazer uma obra poderosa na sua vida. E aí o que Deus prometeu aqui, Ele cumpriu. Por quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte com aquele cujo coração é perfeito com Ele. Eu creio que no propósito que estamos vivendo, Deus está olhando, está a olhar, e Ele quer encontrar pessoas que se entreguem por inteiro. Corpo, alma e espírito. O único que não quer que você faça isso é o diabo. E aqui no texto mostra isso. Você sabe que Faraó era a figura do diabo, né? E Faraó disse o seguinte para Moisés: deixa-nos ir, disse Moisés, melhor, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele, Deus, nos disse. Nos disse é melhor. Então Faraó disse: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades o quê? Não vades longe. Orai também por mim, hein? Esse é o pensamento do diabo. Ele quer que ele até nem se preocupa que a pessoa esteja na igreja, mas o que ele não quer é que ela leve a vida dela com Deus a sério. Não vá muito longe não, vai até ali e volta. Esse pessoal está tudo aí empolgado, vai lá, igual leva o cãozinho para passear e já volta, já fica. A cabeça de Faraó era isso aí, o povo estava empolgado, isso aí tudo empolgação. Daqui a pouco passa. Não leva a sério isso não, hein? É isso que o diabo quer, que eu e você não venhamos levar a sério o altar e a nossa vida com Deus. Que fiquemos aqui dentro, brincando de igreja, fretando com o diabo. Estou na igreja, mas não largo a mágoa, estou na igreja, mas não perdoo, estou na igreja, mas não largo os vícios, estou na igreja, mas não me entrego, pego as coisas, mas não cumpro, nada eu levo a sério. Você não pode esperar que Deus mude sua história. Aliás, o próprio Faraó, que é a imagem do diabo, já disse que se for desse jeito, ele concorda, porque isso não é coração perfeito. Perfeito é a entrega verdadeira, completa. Amém?